Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação que eu preparei para vocês, dessa vez sobre cabos elétricos. Então nós vamos mostrar a diferença entre um cabo elétrico normal e um cabo elétrico desbitolado e quais os riscos que esse cabo pode oferecer para uma instalação elétrica, o risco de incêndio. Então, durante as nossas inspeções, nós temos encontrado diversos cabos não normatizados, pelo Inmetro, com um selo do Inmetro. E em seguida, então, eu vou apresentar isso para vocês, essa importância do cabo elétrico. Bom, o que vem a ser então o cabo desbitolado? Essa palavra desbitolado a gente pode dividir ela em duas, des e bitolado, de bitola. Ou seja, é um cabo em que a bitola interna, essa parte cobreada, ela é menor do que deveria ser. Por quê? Basicamente é um cabo que possui uma quantidade menor de cobre. Então o que o pessoal, os fabricantes que não têm o cabo adequado para ganhar dinheiro e enganar as pessoas, eles diminuem a quantidade de cobre, porque o cobre é o elemento caro de um cabo, do que está indicado então pela especificação. Então um cabo desbitolado não possui a capacidade de conduzir a corrente elétrica para a carga projetada, ou seja, como ele tem menos cobre, o que vai acontecer? Dessa forma nós temos os riscos de ter um curto-circuito e um incêndio. E os cabos, a gente sabe normalmente que eles não são visíveis, eles ficam geralmente dentro das paredes, dentro das eletrocárias, então a gente não consegue ver os cabos, o que está acontecendo, esse aquecimento. Coloquei aqui a título só de informação, James Joule foi o precursor do estudo de natureza, para conhecer essa questão do calor e da energia, E depois, quem tiver interesse, pesquisar um pouquinho mais sobre a lei termodinâmica, E aí se deu a essa energia, esse calor, o nome de efeito Joule, Tá aqui o nosso amigo aqui. Bom, e qual é o risco então desse curto-circuito, desse incêndio ser provocado, Vou dar um exemplo aqui de um chuveiro elétrico, O chuveiro elétrico é uma carga resistiva que tem como função aquecer a água em um curto espaço de tempo, ou seja, eu tenho que ter uma corrente muito elevada para que haja essa troca de temperatura, entre o aquecimento da resistência dessa corrente que está circulando aqui na resistência do chuveiro, e ele possa aquecer essa água para que a gente possa vir a tomar o banho quentinho. Então, esse aqui é um dos itens de maior risco dentro de uma residência, dentro de um apartamento, que é o chuveiro elétrico devido à sua corrente elevada. Então, se o nosso cabo elétrico ele for um cabo desbitolado, ou seja, um cabo que no projeto deveria ser 6 milímetros, ele acaba sendo 4 milímetros, porque a seção interna de cobre dele está menor do que deveria ser. E aí nós temos o risco, corremos esse risco. Vou falar um pouquinho sobre os cabos agora. Bom, aqui eu tenho um exemplo, uma imagem, de um condutor que nós usávamos antigamente, ainda tem muita instalação usando esse cabo, que a gente chama de cabo rígido, ou seja, é uma isolação e um cabo único, um fio único de cobre dentro dele. Então eu tenho aqui a parte de isolação e o condutor. Hoje em dia a gente usa o que a gente chama de cabo flexível, Então aqui tem um exemplo do cabo flexível. Esse cabo aqui ele tem inclusive dupla isolação, uma isolação externa, mais uma isolação interna, e os condutores. E os condutores ele é formado por vários fios, por isso que ele é flexível. Ele dá essa possibilidade de ser flexível, mais fácil de instalar, de trabalhar com ele e tudo mais. Então, esse seria um cabo flexível. E como é que é esse cabo internamente, Então aqui eu montei essa imagem para vocês. Então nós temos aqui a parte de isolação
do PVC. Essa isolação num cabo de PVC, ela tem uma suportabilidade de até 70 graus centígrados, aproximadamente. Então esse aqui seria um cabo normal. E aqui dentro, os fiozinhos de cobre, né? Do lado eu tenho um cabo desbitolado. Então o que o pessoal faz? Eles aumentam essa camada de isolação, você vê que está maior essa camada de isolação do que essa, e diminui a quantidade de fios. Ou seja, os cabos aparentemente parecem iguais, o mesmo diâmetro e tudo mais, só que eu tenho uma quantidade de fios menores do que deveria ter de um cabo normal e uma isolação maior, né? Então esse cabo, para quem vai fabricar, ele fica muito mais barato do que esse aqui. Então vende, e isso nós chamamos então de cabo desbitolado. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático de uma vistoria, né, que nós fizemos recentemente num apartamento, e eu vou apresentar as não conformidades encontradas, então no caso do chuveiro que nós estamos citando, né? Então, olha só, o primeiro ponto é o plug ligado à tomada. A norma técnica 5410, ela não recomenda esse tipo de plug. Por quê? Porque esse plug aqui, ele suporta uma corrente baixa, na faixa de 10 amperes, e também eu posso ter o risco do mau contato entre o plug e a tomada. Então essa ligação ela tem que ser direta, eu tenho que colocar um conector aqui, que a gente chama de sindal, um conector de cerâmico, em que vai vir a fiação do chuveiro ligado na fiação do circuito. É proibido usar esse tipo de coisa, essa tomada. Então essa aqui é a primeira não conformidade encontrada. A segunda, justamente, é o cabo elétrico desbitolado. Vocês vão ver daqui a pouco numa imagem térmica quanto que está a temperatura desse cabo. Então, esse cabo que está aqui na emenda, né, que chega lá do circuito, ele é um cabo desbitolado, né? Nós fizemos uma análise, esse cabo ele foi enviado para uma certificadora em São Paulo, que é uma empresa chamada Qualifil, que justamente qualifica as empresas que utilizam os cabos normalizados, tudo direitinho, né? Então eles fizeram essa análise para a gente, desse cliente que a gente atendeu, e viu que o cabo realmente era um cabo não qualificado, não adequado para a instalação. O terceiro ponto é justamente a temperatura, que a gente chama de MTA, máxima temperatura admitida para os cabos elétricos. Então esse cabo de PVC aqui, se ele tiver um PVC adequado, dentro das normas, ele vai suportar 70 graus. Mas como a gente sabe que o cabo já é um cabo desbitolado, ou seja, a parte de cobre já está errada, provavelmente a parte de isolação do cabo também não esteja boa, né? Então nós fizemos uma termografia desse local, desse ponto, para tentar ver com que temperatura eu estava no momento que o chuveiro estava ligado, tá? Então olha só, então aqui é a emenda do cabo, então na emenda já tem um problema também na emenda, e essa emenda ela chegou aproximadamente uns 85, 84, 85 graus nessa faixa. Vocês podem ver aqui nessas áreas vermelhas da isolação. Então isso aqui é feito com a câmera térmica, na qual nós fazemos a inspeção, e ele acusou esse problema. Esse problema aqui nós temos já um risco de um curto-circuito, né? E essa temperatura toda, ela está indo para dentro da tubulação, porque a corrente é a mesma em todos os locais. Então, aí nós temos o risco, realmente, de até provocar um incêndio, né? Então, a importância dos cabos elétricos normatizados. Bom, pessoal, é isso a dica que eu queria passar hoje para vocês. Novamente, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Até mais, um bom dia a todos.